E aí pessoal, tudo Foco, sou a área, e nesse vídeo eu vou apresentar minha análise sobre o filme Donnie Darko, que tem no caso o ator Jake Gyllenhaal. É um filme de 2001, então vamos começar essa análise. Dentre os vários filmes existentes, Donnie Darko é possivelmente um dos filmes mais difíceis de serem analisados, principalmente porque o filme nos leva a adotar uma visão mais interpretativa de várias formas possíveis. O filme não apresenta uma resposta. Então, diante das várias perguntas que são apresentadas, é o público que tem que definir qual é a lógica do filme. E esse que é o problema, no caso desse conteúdo. Porque eu não vou saber se, realmente se o que eu estou falando é o correto ou não, se foi a mesma coisa que você pensou, mas de qualquer forma eu vou tentar, ao mesmo tempo que analisar as partes do filme, tentar também encontrar alguma resposta que faça algum sentido. If you could see your path or channel, then you could see into the future, right? Então vamos começar primeiramente falando da viagem do tempo. Dá pra ver que o filme se resume a isso, no final das contas. Ele volta no tempo e a história em si se baseia apenas em um adolescente problemático que vê uma entidade fantasiada de coelho que serve como um guardião, um espectro que o trabalho dele é fazer o Donnie Darko ter um objetivo. Ele tem que fazer aquilo porque é o destino dele. Mas isso nos leva a mais dúvidas em relação à viagem no tempo. Como nós sabemos, o Donnie acorda no seu quarto devido ao coelho, o Frank, e a partir do momento que ele sai da cama, a turbina do avião cai e destrói o quarto dele, que deveria ser o lugar onde ele devia morrer. E aí o coelho começa a alterar, a ação de acordar Donnie Darko acaba resultando numa alteração total de vida do próprio Donnie Darko, fazendo ele se tornar uma pessoa muito diferente do que ele era anteriormente. Essa mudança de personalidade é uma coisa clara e parece ser o ponto-chave do objetivo dele antes de morrer. Porque deu pra ver que ele começou a se interessar por uma garota, começou a brincar com a irmãzinha, começou a ter um pouquinho mais de respeito pela família, a enfrentar as pessoas, não de uma forma agressiva, mas ele não teve medo de se expor, porque inicialmente ele parecia um cara quieto, querendo expressar alguma coisa, e após a queda da turbina ele começa a mudar para uma pessoa muito mais adequada, de forma geral. Ele não é bem uma pessoa muito bem resolvida, porque ele está no psicólogo, lá na terapeuta, mas ao mesmo tempo deu pra ver que ele deu uma melhorada em relação às suas atitudes em certas áreas, tanto familiar quanto na escola. Aí acontece o seguinte, a vida dele muda e no final das contas ele mata o Frank, a namorada morre, ele volta pro quarto, ele volta no tempo indo até o seu quarto e não sai de lá. Aí a turbina, que resulta na morte da mãe e da irmã, acaba matando ele, completando o ciclo da viagem no tempo, impedindo assim um futuro muito mais tenebroso, dependendo do ponto de vista. Então assim, essa questão, esse loop que ele viveu, de sair do quarto, a alteração de vida, voltar pro quarto e morrer, nos leva a pensar o seguinte, cara, por que diabos o Frank obrigou o Donnie Darko a sair de seu quarto, se no final das contas ele tinha que voltar pra lá e morrer? O único ponto que me chamou a atenção de diferença foi a questão da própria mudança de estilo de vida. Então parece que o Frank, o coelho gigante, tinha o propósito como um espectro temporal de conseguir fazer o Donnie alterar seu estilo de vida, conseguindo negar a destruição universal. Uma coisa meio complexa, sabe? Não tem muita explicação no filme do motivo do universo estar sendo destruído em tanto tempo, mas tudo parece se basear na questão do Donnie sair do quarto. Mas o Frank fez isso pro Donnie voltar pro quarto para morrer de novo. Tá entendendo? Então, a questão da viagem no tempo em si não tem muita lógica. No geral dá pra entender algumas coisas, só que tem seus defeitos. E esse é o grande problema do filme. Perguntas sem respostas, e se até mesmo o telespectador tentar deduzir alguma coisa, não vai encontrar uma resposta muito aceitável. Fica mais pra base da dedução, sabe? Até que faz um pouco de sentido, mas ainda sobra algumas coisas. E esse eu acho que é o mistério que faz o público admirar esse filme, porque ainda até hoje tem perguntas sem respostas. Infelizmente, durante o processo do filme deu pra perceber que o Donnie Darko é um personagem único. Ele parece ser o único personagem do filme que é realmente problemático ao ponto de imaginar
um coelho gigante, se é que ele realmente faz parte da imaginação do Donnie Darko ou se ele foi o escolhido para ter a presença desse espectro temporal. Ele é o único aluno corajoso o suficiente para se destacar, para dizer não contra alguma coisa. E isso é meio estranho, né? Porque ele tem vários alunos naquela escola, vários professores, vários amigos, no caso conhecidos, tem também seu espaço familiar, e em nenhum desses espaços nós vemos uma pessoa tão semelhante quanto o próprio Donnie Darko. Ele é um personagem único, e isso é meio estranho, sabe? Não dá pra aceitar isso de boa, sabe? Ele pode ser o escolhido, mas não quer dizer que ele tenha que se destacar em todos os pontos da vida. Tá, ele é problemático, mas isso não significa que ele tem que ser o único problemático em todos os espaços sociais. Mas no final das contas, com a saída do Donnie Darko de seu quarto, várias coisas acontecem, algumas coisas boas como outras coisas ruins. Uma delas foi, no caso, a prisão daquele professor pedófilo que vendia livros de autoajuda, sendo conhecido também como o Anticristo. Uma outra coisa também foi a mudança de atitude daquela gordinha que gostava do Donnie Darko, que no final das contas parou de se importar com ele devido às suas ações de loucura, que fez ela, pô, se tocar, caraca, esse cara não é pra mim, realmente vou me afastar. Também tivemos, infelizmente, a morte da namorada do Donnie Darko, mas teve a união dos dois anteriormente. Teve também, como um ponto negativo, a morte da mãe e da irmã durante a queda do avião, mas que isso causou o buraco de minhoca, que fez a turbina voltar no tempo e matar o Donnie, no final das contas. Então, ele morreu por uma causa maior, porque a partir do momento que ele morre, todos esses acontecimentos não acontecem. A família vai estar viva, a gordinha vai deixar de se importar com o Donnie Darko, porque ele vai morrer. Infelizmente, o professor pedófilo ainda vai estar solta, mas nós não sabemos se ele vai continuar, livre futuramente, não sabemos. Mas eu acho que isso demonstra algo importante, né? Que todas as nossas ações, não importa se a gente veja como algo positivo ou negativo, resulta também em consequências positivas e negativas. Eu acho que é uma boa reflexão da vida real, que muita gente pensa, eu vou fazer um bem para essa pessoa, então isso significa que os resultados vão ser somente positivos. Mas isso não é verdade. Tudo que a gente faz tem um peso, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. E isso é uma boa reflexão social. Sobre o Frank, né, deu pra perceber que o Donnie Darko matou ele num certo ponto da história, e no passado o Frank acaba atormentando o Donnie Darko, entre aspas, porque ele serviu mais como um guia temporal para fazer o Donnie concluir suas ações. Mas a questão por quê? Sabe, nós sabemos que o Donnie tinha que matar o Frank, mas se o Frank morreu, como é que ele voltou no tempo como um espectro? O que permitiu os fantasmas de viajarem no tempo? Será que somente o Frank era capaz disso? Será que todos os fantasmas são capazes de viajar no tempo? E o que fez o Frank ser a única essência espectral a ser capaz de tomar o poder de ter contato físico com seres do plano terrestre? Essas são outras perguntas sem respostas que infelizmente não estão no filme. Então assim, o filme é interessante, apresenta uma criatura original, né, com a máscara de coelho, que no caso é o Frank. A ideia de viagem no tempo para alterar a vida social do personagem e fazê-lo voltar para criar uma nova linha temporal, porque o antigo ia ser destruído. Cara, isso é um conceito muito novo, mas ao mesmo tempo foi uma certa falha, porque existem falhas nesse filme. Mas no geral o filme é interessante, o desenvolvimento do personagem também é bem claro, né? Não é nada realmente específico, sabe? Ele apenas é um problemático que começa a mudar de vida, mas no final das contas continua sendo um problemático. Então não tem aquela questão de mudar o personagem drasticamente, é um processo muito lento e ele continua no problema de, sei lá, de ser louco. Mas no final das contas ele toma uma atitude que parece que fez ele ser uma pessoa boa. Ele parou de ser agressivo, parou de se importar com só ele mesmo e fez tudo no final das contas para salvar o máximo de pessoas possíveis, se sacrificando no final das contas. Então assim, pelo filme apresentar o tema viagem no tempo, que é uma coisa que me interessa realmente, mas que ao mesmo tempo apresentar várias perguntas sem respostas, levando mais para o lado interpretativo,
com algumas respostas realmente nada a ver, no final das contas, o filme vai receber nota 8. Porque eu acho que faltou algumas coisas. Aquele exagero do Donnie Darko ser o escolhido, ser o único personagem diferente de todos, é um clichê cinematográfico, né? Não, o escolhido tem que ser diferente de todo mundo, não pode ter ninguém quase semelhante que não seja a garota que namora com ele no filme. Né? Então, esse detalhe, infelizmente, tem que ser levado em consideração. Se você não concorda, tudo bem, mas é o que eu penso. Eu acho que só porque ele é o escolhido não quer dizer que ele tenha que ser ou diferente, tem que ser o cara, né? Mas no final das contas a nota vai ser 8. Então, essa foi a minha análise em relação ao filme Donnie Darko, que eu acho que ainda faltou algumas coisas para serem analisadas, só que, no geral, o filme, como eu disse anteriormente, é um filme muito complicado de analisar todos os pontos. De forma geral, a mudança social, a reflexão de ação e reação sobre a vida, a questão da viagem no tempo sendo alterada, questões de física. Então, assim, de forma geral é isso, né? Essa foi a minha nota. Então, se você tem algo a dizer, por favor, comente. Não esqueça de curtir o vídeo, sei lá, dar joinha. E não esqueça de se inscrever na página FoxRockBR, uma página do Facebook que está aqui, o link na descrição. Então, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. FoxRockBR, partimos do próximo vídeo. Valeu!